Meus prezados, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Gostaria que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse e ativasse o sininho das notificações. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Sérgio. Nós estamos aqui mais um dia para um novo vídeo. E nós queremos basear a nossa meditação nesta noite no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quase todo o capítulo 4, que fala ali da mulher samaritana e de Jesus ter ido nas cidades dos samaritanos. Nós vemos nesse texto da palavra de Deus, Jesus tendo contato com uma mulher samaritana, mantendo ali um diálogo com ela, e pela revelação do Espírito Santo ele conhece mais profundamente aquela mulher. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos e quando chegaram, viram Jesus conversando com uma mulher e ficaram admirados com aquilo. Mas aquela mulher, depois de ter conversado com Jesus, foi para a sua casa, chamou os seus amigos, os seus conhecidos, para virem e conhecer o Messias, conhecer Jesus. E nós queremos mostrar aqui nesse texto como Jesus se apresenta, como Jesus se apresentou àquela mulher e como Jesus está se apresentando a nós também através desse texto. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que Jesus se apresentou a esta mulher como um homem sem preconceito. Hoje nós falamos muito em preconceito, em que as pessoas estão cheias de preconceitos, mas Jesus ele se apresenta a esta mulher como um homem, como uma pessoa sem preconceito. Por quê? Porque Jesus, quando ele saiu da Judéia e ele ia para a Galileia, ele poderia ter cortado volta das cidades dos samaritanos, da cidade de Sicar, e não ter entrado naquela cidade como era costume de todo judeu fazer isso. Os judeus consideravam os samaritanos um povo misto, um povo que por causa dos costumes haviam se distanciado das leis de Deus e era considerado um povo impuro. E todo o judeu cumpridor da lei, o judeu que era um fariseu, o judeu que era aquela pessoa que se preocupava com a religião, quando ia da Judéia para a Galileia ou da Galileia para a Judéia, esses judeus não atravessavam as cidades dos samaritanos para não se contaminarem, porque eles achavam que eles iam se contaminar por passar por aquelas cidades. Mas Jesus ele se mostra uma pessoa sem preconceito, porque primeiro, ele atravessa, ele não faz o que os outros judeus faziam, ele atravessa pelo meio das cidades dos samaritanos e ele vai na cidade onde existia ali um poço que Jacó havia dado ao seu filho José, um poço onde as pessoas vinham para tirar água. E ali naquele poço, Jesus está cansado da sua viagem e ele senta ali naquele poço. Ele não se desviou, ele não foi por um outro caminho, ele não se achou melhor do que os samaritanos, mas foi lá, porque eu acho que sempre Jesus sabia aonde existia o necessitado. Então, logo em seguida, nós vemos Jesus se apresentando à samaritana como uma pessoa sem preconceito, porque quando Jesus está ali sentado naquele poço, ao meio-dia, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento e Jesus estava sozinho. E aquela mulher samaritana se aproxima de Jesus e ela certamente percebeu que ali estava um judeu pelo traje, quem sabe pela barba. E Jesus pede para ela: mulher, dá-me de beber. E logo vem aflora o preconceito, porque não somente os judeus tinham preconceitos, mas os próprios samaritanos também recebiam e percebiam este preconceito. E ela disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Então, Jesus demonstra aqui que não é uma pessoa preconceituosa. Jesus não colocava rótulo nas pessoas. Jesus não evitava estar com as pessoas por causa de ser uma pessoa de uma outra religião, por causa de ser uma pessoa taxada pelos outros como impuro. Jesus, ele mantinha contato com todas as pessoas, porque afinal de contas, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus se apresenta como uma pessoa sem preconceito. E nós também, meus prezados, no mundo em que nós estamos vivendo, nós devemos apresentar a mensagem, a verdade do Evangelho a todas as pessoas. Não importa como as pessoas estão vivendo, não importa o quão profundo elas estão no abismo, nós não podemos dizer que certas pessoas nunca serão encontradas, nunca serão salvas, porque Jesus, ele tem poder para salvar. Então nós não precisamos, nós não podemos ter preconceitos nem com esse, nem com aquele. Nós devemos receber as pessoas como elas são e transmitir a mensagem do Evangelho de Deus. O que nós não podemos fazer é nos calar, porque Jesus mandou pregar a verdade do Evangelho. Jesus mandou mostrar a este mundo a luz do Evangelho. E aquelas pessoas que estão em trevas precisam chegar para a luz. As pessoas muitas vezes estão vivendo comportamentos errados, estão vivendo uma vida errada, porque não têm Jesus como Salvador, não conheceram Jesus. E nós precisamos demonstrar o amor de Deus. Jesus não teve preconceito de falar com aquela mulher. Então Jesus se apresenta aqui como uma pessoa sem preconceito. Jesus se apresenta aqui como a fonte da água da vida. Quando aquela mulher disse para Jesus, como ele sendo judeu conversava com ela, Jesus disse assim para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus se apresenta aqui como a fonte da água da vida. E o que é a água da vida, meus prezados? O que Jesus poderia dar para aquela mulher que veio ali na fonte para beber água, para dessedentar-se? Jesus disse certa vez, quando ele estava em Jerusalém, no meio de uma festa, ele levantou-se em pé e disse, no meio daquela grande festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a palavra de Deus diz que Jesus estava falando do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que crescem em Jesus. Quando Jesus está falando para esta mulher que se ela soubesse quem estava ali e ela pedisse, Jesus lhe daria água viva, Jesus estava falando que ele estava dando o Espírito Santo. O Espírito Santo pode dessedentar-nos. O Espírito Santo pode satisfazer todas as nossas necessidades. Esta mulher, ela veio em busca da água para o seu corpo, mas Jesus se apresenta ali como a fonte da água da vida. Qual fonte você está indo agora? Quais são as fontes que você está recorrendo neste momento? Aquela mulher foi a uma fonte para dessedentar-se, porque ela precisava de água. Mas muitos hoje estão indo nas fontes que não têm água viva, nas fontes que não pode saciar, não pode te dessedentar. Mas Jesus é aquele que se apresenta como a fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Jesus se apresenta aqui como o maior que os patriarcas. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram muito conceituados dentro da nação de Israel.
Quando se falava em Abraão, Isaac e Jacó, todos os israelitas se consideravam filhos desses patriarcas. E agora esta mulher, quando Jesus pediu água e ela disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu a fonte, e que os seus filhos beberam da fonte, os seus gados beberam da fonte. E nesse momento Jesus diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca jamais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está se apresentando aqui como maior do que Jacó. Jacó estava dando àquele povo uma água para apenas o seu corpo, mas Jesus estava apresentando aqui uma água que poderia saciar a alma da pessoa. Jesus disse claramente: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca jamais terá sede. Jacó deu o poço, Jacó deu aquela fonte, mas Jesus era maior, porque estava dando a fonte da água da vida. Certa vez, Jesus, se dirigindo para os escribas e os fariseus, ele disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí então os fariseus, os religiosos perguntaram: como você não tem 50 anos e você já viu Abraão? Quem te faz ser? Quem você está dizendo que você é? E ele respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresenta aqui como maior do que os patriarcas, como maior do que Jacó, como maior do que Abraão, porque Jesus, ele vem neste mundo não somente para trazer a solução de um problema físico, mas Jesus veio a este mundo para gerar filhos para a vida eterna. Então, meus prezados, Jesus é maior que todos. Jesus é o maior. Não existe rei, não existiu imperador, não existiu alguém maior do que Jesus nesta terra. Jesus é o maior, e por ele ser o maior, ele não despreza os humildes, os contritos, os abatidos de espírito. Pelo contrário, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se apresenta nesse texto, Jesus se apresenta à mulher samaritana como o maior que os patriarcas e o maior de todos os maiores. Louvado seja Deus. Jesus se apresenta nesse texto também como o mestre divino. Quando Jesus falou para a mulher que quem bebesse da água que ele lhe desse nunca mais teria sede, ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais aqui beber. E Jesus lhe disse: mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse: não tenho marido. Isto disseste com verdade, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, que você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que tu és profeta, respondeu a mulher. Olha, os nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus então começa a ensinar essa mulher. E ele diz assim: mulher, vem a hora, e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que vós não sabeis. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus se apresenta aqui como mestre. Jesus está ensinando aqui que não precisa um lugar para adoração. Não,
não é em Jerusalém, não é em Samaria, não precisa de um lugar. Jesus está ensinando aqui que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e em verdade. Você não precisa de alguma coisa para tocar, você não precisa de um templo, você não precisa de uma imagem para adorar a Deus, você não precisa de um objeto de culto para adorar ao Senhor. Como nós estamos adorando ao Senhor? Será que você precisa de um altar? Será que você vê a necessidade de estar num templo de adoração? Será que você precisa de um objeto de culto, de alguma coisa que represente alguém? Estes não são os adoradores em espírito e verdade, porque em espírito e verdade são aqueles que Deus está procurando para seus adoradores, e estes que adoram a Deus em espírito e verdade vão receber o fluir da graça de Deus, vão receber em si a água da vida, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Jesus se apresenta aqui como mestre, porque ensinou esta mulher a verdadeira adoração. Quando Nicodemos foi visitar Jesus à noite, a primeira coisa que ele disse foi esta: Senhor, vejo que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, que era príncipe em Israel, que era mestre em Israel, reconheceu que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus. Quantas pessoas hoje têm demonstrado desprezo a Jesus? Quantas pessoas têm dirigido palavras ofensivas ao Senhor Jesus? Não o reverenciam, não o respeitam, estão achando que Jesus é como um deles. Mas Jesus não, meus prezados. Jesus é o mestre vindo de Deus. Jesus é aquele que vem um dia para que nós possamos ter acesso a Deus. Jesus é aquele que vem um dia para nos levar até a presença de Deus, confessar o nosso nome diante da presença do Senhor. Foi isto que ele prometeu aos seus discípulos, e prometeu à igreja lá no Apocalipse: aquele que me confessar, eu o confessarei. Portanto, nós precisamos reconhecer Jesus como um mestre vindo da parte de Deus. Jesus se apresenta aqui também, meus prezados, nesse texto, como o Messias prometido. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, ensinando-lhe sobre adoração e quem era Deus, ela disse: nós sabemos que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Esta mulher tinha esperança na vinda do Messias. E ela tinha esperança que o Messias viria ensiná-los. E naquele momento Jesus disse: mulher, sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Esta palavra de Jesus deixou aquela mulher, acredito, totalmente paralisada, porque nós não vemos no texto mais nenhuma palavra da mulher. Parece-me que ela foi impactada, ela ficou paralisada, ela ficou atônita com a revelação de que ela estava recebendo o ensinamento do próprio Messias. Ela não precisava esperar mais, mas o Messias estava ali. Ela ficou assim tão atônita, tão impactada com as palavras de Jesus, que ela deixou ali o seu cântaro e correu para a cidade dos samaritanos para falar com os samaritanos. Ela esqueceu da água, ela esqueceu do cântaro. Isto é uma prova que as palavras de Jesus impactaram aquela mulher. Aquela mulher foi tocada profundamente com as palavras do Senhor Jesus, e ela não tinha uma outra reação a não ser correr na cidade, na casa das pessoas a quem ela conhecia, para falar: eu achei o Messias. E ela foi lá: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não será ele o Messias? E os homens da cidade saíram todos
e foram lá ter com Jesus. E depois de estar com Jesus 2 dias seguidos, ouvindo mais os ensinamentos de Jesus, ouvindo mais a palavra de Jesus, os próprios samaritanos, aqueles homens que a samaritana foi chamar para estar ali e ver o Messias, eles disseram: mulher, não é pelo que você nos disse, não é por nada que você nos falou, mas agora nós temos visto, nós temos ouvido que este é verdadeiramente o Messias, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tanto a mulher samaritana como os samaritanos chegaram à conclusão que Jesus era o Messias. Jesus se apresentou para aquela mulher como o Messias e ela o recebeu. Ela teve um discernimento, o que não aconteceu com muitos judeus letrados, com muitos religiosos. Quando Jesus se apresentou quem ele era, eles rejeitaram a Jesus. É por isso, meus prezados, que quando Jesus saiu pregando o Evangelho, ele saiu pregando para o povo humilde. Ele saiu pregando para as beiras do mar da Galileia. Ele foi para as aldeias, ele foi para os povoados pregando. E algumas vezes que Jesus entrou no templo, Jesus foi expulso do templo. Algumas vezes que Jesus entrou em uma sinagoga, Jesus foi rejeitado pelo chefe da sinagoga, pelas pessoas que estavam ali, os religiosos. Jesus procurou as pessoas mais simples, Jesus procurou as pessoas que estavam despidas de qualquer tipo de religiosidade, as pessoas que estavam prontas para receber a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas estão cheias de si mesmas, muitas pessoas estão cheias de conhecimento, muitas pessoas hoje são autossuficientes e achando que não precisam de Jesus, assim como muitos religiosos daquela época rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, e por isso também foram rejeitados. O desejo do meu coração, meu prezado, é que esta palavra penetre no profundo da sua alma e você possa dizer: dá-me desta água. Que você possa dizer, igual aquela mulher, igual os samaritanos: este verdadeiramente é o Messias, é o Salvador que devia vir ao mundo, porque Jesus veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Em qual fonte você tem buscado? Quais são as fontes que você está pensando que você vai satisfazer? Muitas pessoas estão indo nas fontes das drogas, na fonte do alcoolismo, da prostituição, na fonte de tudo quanto é tipo de coisas carnais, na fonte da corrupção, do homossexualismo, daquilo que é contra os princípios da palavra de Deus, na fonte das orgias, mas continua com sede. Na sua alma existe um vazio, existe um vago muito grande, que ele só vai ser preenchido quando você disser: Senhor, dá-me desta água. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E é o Espírito Santo em nós. Jesus enviou o Espírito Santo para estar na igreja e para fazer com que nós sejamos descedentados, para que nós encontremos a satisfação de viver neste mundo. Seja como a samaritana e como o samaritano: dá-me, Senhor, desta água, para que eu não tenha mais sede. Deus que abençoe e que o Espírito Santo possa encher a nossa vida e o nosso coração. Amém.